O Lago Ness é o cenário de uma das lendas mais famosas da Escócia e do mundo. Uma lenda que conta sobre um monstro que viveria em suas profundas águas. A essa altura, com certeza você já sabe do que eu estou falando. Mas e aí, você acredita nesse mistério? Acha que pode ter um fundo de verdade ou tudo não passa de um mito? Eu sou o João e tá começando agora mais um episódio do Bestiário Sobrenatural. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do outro lado. Conhecida como Ness, a criatura viveria nas águas frias do segundo maior lago da Escócia, possuindo 37 quilômetros de extensão e 230 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia, isso é equivalente ao tamanho de 2 monumentos do Big Ben, o famoso cartão postal de Londres, um em cima do outro. A existência dessa tal criatura, obviamente, ainda divide muitas opiniões. Segundo as lendas, ela é descrita com as características de um réptil marinho e teria pelo menos 10 metros de comprimento. Uma das teorias mais famosas afirma que ele, na verdade, seria um plesiosauro, um animal do período Mesozoico que possuía um focinho curto, mas um pescoço longo e uma mandíbula perfeita para devorar peixes menores. O ano de 1933 foi um ano muito importante para a lenda, porque nesse ano o monstro conquistou a sua primeira aparição na televisão. O jornal Inverness Curry se empenhou em uma reportagem que continha o primeiro registro do animal. E nessa reportagem contavam a experiência de um casal de hoteleiros que tinham avistado o monstro nadando na superfície do lago. Mas a verdade é que essa lenda é muito mais antiga. Ao que tudo indica, ela pode ter começado na Idade Média, com uma história celta de um cavalo prateado chamado Kelp. Segundo essa lenda, o cavalo prateado vivia em torno do lago escocês, e ele deixava ser montado por um viajante perdido para logo em seguida se atirar na água só para afogar o homem. E ele fazia isso todas as vezes. Alguns estudiosos da lenda acreditam que o primeiro relato autenticado de um avistamento oficial do monstro data de 1880 e foi, como não poderia deixar de ser, debaixo d'água, testemunhado por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald. E foi assim que aconteceu. Foi pedido a esse mergulhador que ele fosse até o Fort Augustus para procurar o local certo onde havia afundado um navio de carga. Por questões do seu seguro, o Duncan foi contratado pela seguradora para localizar o navio. E ele conseguiu achar o local onde estava esse navio. Examinou tudo para ver qual era a situação do navio e enquanto estava ali fazendo a sua análise, ele se deparou com uma criatura gigantesca. Em uma pedra do lado do navio, ele viu a estranha criatura deitada sobre ela. Assustado, o Duncan fez um sinal brusco para que ele pudesse ser içado e recolhido imediatamente. Quando ele chegou no barco de apoio com a sua equipe, os colegas comentaram que ele parecia muito pálido e ele tremia sem parar. Depois de se acalmar, o Duncan contou o que ele tinha visto lá embaixo. Segundo as palavras dele, parecia que era um sapo gigante, ou algo do tipo. Fato é que o experiente mergulhador ficou muito assustado com o que vira, e depois disso ele nunca mais mergulhou no Lago Ness, tamanho foi o pavor do que ele viu lá embaixo. Um fato interessante que a gente pode falar aqui também é que no ano de 2003, a BBC, o famoso canal de TV, enviou uma expedição ao Lago Ness para poder procurar a tal criatura misteriosa, que nessa época já era mundialmente famosa pela sua lenda, né? Eles usaram 600 sonares e tecnologia de navegação por satélite. Mesmo assim, nada da criatura foi encontrado, nem mesmo um sinal dela foi capturado pela expedição da BBC. Estudos científicos nunca comprovaram que uma nova espécie viveria naquele lago, e a ideia de ser um plesiosauro acabou se mostrando muito problemática, já que é muito improvável que o animal tenha sobrevivido à extinção dos dinossauros. E além disso, o plesiosauro era um animal de águas quentes, e provavelmente ele não suportaria as baixas temperaturas da Escócia. Apesar dos indícios de que Ness seria apenas fruto da imaginação humana, muitos avistamentos continuam sendo afirmados. Fotos e vídeos suspeitos seguem aguçando a curiosidade, surgindo a todo momento pela internet. Vivo ou não, existindo ou não,
Nessie continua presente nas histórias, filmes, camisetas e até chaveiros. E é claro, também nos registros misteriosos que a gente vê por aí. Você acredita nisso? Você acha que poderia existir um monstro gigantesco vivendo em um lago? Talvez não no Lago Ness, mas quem sabe em outro lugar? No mar, talvez? Enfim, isso é assunto para outro momento. Eu quero saber o que você acha. Essa é a lenda do monstro do Lago Ness e quero saber a sua opinião. Você acredita? Acha que é só um mito? Conta aqui pra mim. Eu vou deixar agora dicas pra vocês de filmes com a temática do monstro do Lago Ness para que vocês possam assistir nesse fim de semana, beleza? Além do Lago Ness, onde conta uma história de uma criatura horripilante que ela surge de dentro de um lago e começa a assombrar toda uma população de uma pequena cidade ali. É um filme bem interessante para quem gosta de um filme bem trashzinho e tudo mais. Além disso, quem tem criança em casa, bota para assistir Meu Monstro de Estimação, onde uma criança acaba achando um ovo de um monstro do Lago Ness e cria ele como seu bichinho de estimação. E é claro, não podia faltar Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness, aquela aventura clássica da turma do Scooby-Doo que a gente sempre gostou, dessa vez tentando desvendar o mistério se o monstro do Lago Ness realmente existe ou se é só mais uma farsa. Mas antes de assistir essas obras, eu quero que você deixe aqui no comentário qual outra criatura você quer ouvir falar aqui no canal. Eu anoto todas as sugestões que vocês dão e com certeza elas vão aparecer aqui no canal porque a gente faz isso aqui junto. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final, quem curte e quem compartilha os vídeos com os amigos, beleza? Vocês são muito importantes para que isso aqui continue a existir sempre. Vou desejando um dia maravilhoso pra você, vou me despedindo por aqui. Aqui é o João falando do outro lado, aguardando vocês num próximo vídeo. Valeu!